Senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos, Nova Concurso, professor Dorival Conte Júnior. Quero conversar com vocês aqui nesse vídeo sobre esse assunto que você vê na tela aí, ó. Vamos lá? Interpretação de textos. Isso tem em todo quanto é concurso público, você tem a parte interpretativa. Então eu quero trazer aqui para vocês o que a gente faz com uma parte de interpretação. Tá? Vamos fazer por partes aqui, ó. Primeiro, o ideal aqui é você ler o texto, né, pelo menos umas 2 vezes. Né? Ao menos 2 vezes a leitura do texto você vai dividir assim. Essa primeira leitura é daquela leitura que você vai trazer a compreensão geral do contexto. Você vai, por exemplo, identificar qual é o assunto, se é uma notícia, se é um poema, se é um conto literário ou qualquer outro tipo de texto, qualquer gênero. Então aqui essa primeira leitura é o contato inicial que você tem com o texto, para saber qual é o assunto, né, o que se trata. Depois uma segunda leitura, essa sim com mais calma, né, a fim de você compreender a ideia central de cada parágrafo, o que ele quer dizer, né, cada um desses parágrafos, como se encaixa com o restante do conteúdo. Você vai identificar também a ideia principal e as chamadas ideias secundárias. Então vamos entender assim, ó. Vamos imaginar o seguinte, deixa eu trazer aqui, deixa eu pegar aqui um detalhezinho. Nessa segunda parte da leitura que a gente faz, que você vai fazer com mais calma, né, uma leitura mais tranquila, mais sossegada, esse compreender a ideia central do texto, sabe o que você pode fazer também? Em cada parágrafo aqui, ó, vou até jogar aqui para cima, tá? Você pode fazer um resuminho, né? Esse resumo desse parágrafo. Então, por exemplo, você pegou lá o primeiro parágrafo do texto, você coloca lá a ideia central desse primeiro parágrafo, um resumo, né? Vai fazer isso com o segundo parágrafo? A mesma coisa. Então, o que quer dizer o parágrafo significa isso, ó. O que quer dizer como ele se encaixa com o restante do conteúdo. Esse se encaixar com o restante do conteúdo é você identificar a ideia principal. E tem as ideias secundárias também. Então, o ideal seria isso aqui, pelo menos 2 leituras do texto. Tá? Que mais? Quando você identificar o texto, você vai também destacar expressões ou palavras. Então você faz assim, ó, circula as chamadas palavras-chave. Vou dar uma dica para vocês o que é palavra-chave. Então, na maioria das vezes, vou puxar a setinha aqui do lado, ó, a palavra-chave de um contexto é um substantivo. Tá? Na maioria das vezes ele ou é um substantivo ou é algo representado por um substantivo. Então, cada trecho, cada parágrafo, né, como eu comentei com vocês aqui, ó, ele vai ter uma palavrinha-chave. Essa palavra-chave normalmente vai ser um substantivo. Então, ele vai definir melhor o que você está lendo. Esse substantivo vai ser o centro das atenções. E se houver necessidade, há casos em que é recomendável fazer anotações. Você vai resumir a ideia de cada parágrafo, como eu comentei com vocês aqui. Então, essas palavras, chamadas palavras-chave, são circuladas porque elas são encontradas no enunciado, né? Essas palavras-chave aqui, ó. Então, elas são encontradas no comando da questão, né? O comando da questão é a pergunta, tá? E essas palavras-chave, elas também são encontradas no texto. Às vezes aparece como sinônimo, mas é considerada uma palavra-chave. Presta atenção aqui agora, ó. Atenção no enunciado, no comando da questão, isso que eu estava comentando com vocês aqui. Tem que ter muita atenção a determinadas expressões, correto, incorreto, exceto, adequado, inadequado, salvo, a não ser que, ainda que, embora, porém. São expressões que mudam a interpretação de um contexto. Então, por exemplo, aqui, ó, o que é correto, às vezes, dentro de um contexto, pode não ser adequado, pode ser inadequado. Então, ser correto ou incorreto, palavra correta ou incorreta, diz respeito a uma norma padrão, a regra. O adequado ou inadequado tem a ver com a parte interpretativa. Então, são palavras que você tem que tomar muito, né? Bastante cuidado, uma atenção, na verdade, né? Outra dica aqui, ó, ler todas as alternativas da questão. Sim, claro, você vai dizer, tá, claro que eu vou ler todas as alternativas, né? Você vai ler todas as opções da questão, isso ajuda na interpretação do texto apresentado e é comum a banca colocar
alternativas que parecem corretas logo no começo e induzem o candidato a marcar a opção, né, as primeiras. Então, você vai encontrar questões de interpretação, normalmente em bancas triviais, né, como bancas com alternativas, né? Então você tem lá, normalmente entre a A e a B, essas primeiras, normalmente, hein, gente, isso não é uma regra, hein? Você vai encontrar questões que, palavras ou expressões que vão nos remeter ao texto. Vai jogar você o texto lá, então palavras que vão aparecer no texto. Aí dá a impressão de que realmente a alternativa correta está entre uma e outra. Não que isso aconteça sempre, hein? Não é isso, hein? Às vezes, é claro, que a gente tem a resposta na letra A ou na letra B, nas primeiras alternativas, óbvio, né? Claro que isso pode acontecer, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, por isso que o conveniente aqui é você ler todas as opções, né? De repente você achou uma palavra lá no enunciado, né? Está na letra A, por exemplo, além dessa palavra estar no enunciado da questão, né, no comando da questão, você também encontra essa palavra no texto. Então vai dar a impressão que está tudo aqui na primeira, né, na primeira alternativa. Pode ser que isso aconteça, mas de repente você fazendo a leitura das outras, você vai perceber que pode ser as outras opções. Tá? Então é só uma dica, hein? Então não quer dizer que as letras A e B não serão as alternativas corretas nas provas, não é isso, hein? Mas tem que ler todas. Olha aqui, isso é uma boa técnica, a exclusão de alternativas, né, que você vai excluir. Então, durante a leitura das alternativas, você vai marcar aquela que você tem certeza de que as que você tem certeza que estão erradas. Então, ao excluir a alternativa, claro, sua chance vai aumentar, né, de você acertar. Então, quando acontece isso, deixa eu apagar um pouquinho aqui, você vai encontrar, por exemplo, você tem lá A, B, C, D e E. Normalmente são 5 opções, né? A maioria das bancas, 5 opções. De repente, você lendo as alternativas, você encontra uma na letra A que é muito absurda. Fala, não, essa não tem nada a ver, né? Aí, de repente, você encontra na E também e na C, por exemplo. Só aqui você já eliminou 3. Né? Então, está muito absurda a letra A, não é nada disso. A C também não e a D também não. Aí você vai aumentar a chance de acertar. Né? Isso é uma técnica, lógico que não é algo que vai acontecer, vai dar certo em todas as provas, tá? Mas é uma técnica que você pode utilizar aí, que é a exclusão de alternativas. Certo? Fechou? Então vamos para fechar aqui. Você vai pegar uma prova, a hora que você abrir sua prova vai estar escrito lá, normalmente. Leia o texto para responder as questões de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 20, depende, né? Depende do número de questões. Antes de fazer isso, leia cada enunciado. Palavra-chave, normalmente é um substantivo. Você já lê o texto, né, já tem o contato com o texto. Normalmente os examinadores colocam palavras que não são idênticas, mas são sinônimas. Então isso também é uma estratégia que a banca usa também. Certo? Então, leitura do texto de 2 vezes, de 1 a 2 vezes, o ideal. Depois a alternativa, tem candidato que gosta de fazer leitura de alternativas, primeiro A, B, C, D e E, no caso de questões com alternativas. Há candidatos que gostam de ler a letra A, procurar no texto, depois a letra B, procurar no texto, não tem problema, tá? Isso não tem problema. Você faz da maneira que você achar mais confortável para você, tá? Mas aqui são algumas dessas dicas aí. Fechou? Valeu, gente. Abraços.